Olá, o estudo de hoje, estudo 150, temos 5 mitzvot ainda relacionadas com o templo. Temos mandamento 22, a guarda do santuário. E essa mitzvah ela tem a versão positiva dela e a versão negativa. Isso aqui baseado nas interpretações do Talmud, que temos então um mandamento positivo, que a tribo de Levi, que fazia um trabalho no templo, então entre os sacerdotes e os Levi, eles tinham que guardar o templo, eles tinham que fazer a guarda noturna. A Mishnah cita os locais no templo em Jerusalém, onde que ficavam cada posto de guarda, onde que eles montavam guarda a cada noite ao redor do templo. Então essa é a mitzvah, o mandamento positivo 22. Depois temos a proibição 67, que é não interromper a vigilância do santuário. E essa mitzvah, na verdade, ela já tinha desde a época do deserto, quando eles tinham aquele templo portátil, o tabernáculo no deserto, e que eles levavam isso aqui em suas viagens. E a forma do acampamento do judeu no deserto era que o tabernáculo ficava erguido no meio do acampamento, e as tribos se acampavam em volta do tabernáculo, cada 3 tribos para um lado específico. A Torá ela cita quais tribos em cada lado do tabernáculo, e entre as tribos e o tabernáculo acampavam a tribo de Levi. A tribo de Levi eles acampavam em volta do tabernáculo. Dessa forma eles faziam tipo a guarda em volta do santuário. Quando chegaram em Jerusalém e construíram o templo, que seria um templo mais permanente, não aquele portátil. Então essa mitzvah continuou, que os Kohanim, os sacerdotes e os Levim, a família, o resto da tribo dos Levim, que eles faziam um trabalho auxiliar no templo, eles deviam fazer a guarda ao redor do templo. A Mishnah descreve com bastante detalhes como funcionava, e que tinha um que era responsável, que ele andava entre os postos para ver se cada guarda estava de pé no seu posto e estava acordado. E todo mundo explica que o motivo pela guarda não era por causa que temiam que Deus, como se fosse, ele não poderia se cuidar, mas era sim pelo fato de trazer respeito, uma forma de honra ao templo, era que tivessem guardas tivessem pessoas montando a guarda ao redor do templo. Isso daqui é em respeito ao templo. Aqui estão essas 2 mitzvot, que é o mandamento positivo e proibitivo da guarda do templo. Depois temos o mandamento 35, o óleo da unção do Kohen Gadol. Moshe Rabbeinu, ele foi instruído a preparar um óleo, que não era óleo puro, ele tinha uma mistura, tinha uma certa composição, com ingredientes específicos e nas proporções específicas que a Torá especificou. Então era a mitzvah de preparar esse óleo. Para que era usado esse óleo? Esse óleo ele foi usado no primeiro momento para ungir o tabernáculo e os utensílios de maciça. Aqui trouxe a santidade para o tabernáculo e os utensílios. Depois, posteriormente, esse óleo ele foi usado para ungir, toda vez que era apontado um novo sumo sacerdote, os primeiros sacerdotes, Aharon, o irmão de Moshe, e seus filhos, que formaram a primeira geração de sacerdotes, eles também foram ungidos com esse azeite, e a unção deles foi para toda a eternidade. Não precisa mais ficar ungindo toda vez um Kohen que ele é apontado para trabalhar no templo, ele não precisava ser ungido. Apenas o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, que ele era escolhido entre os Kohanim para ser o chefe dos Kohanim e fazer trabalhos específicos, como por exemplo o trabalho de Yom Kippur. Essa pessoa que ele chegava a esse posto por meritocracia, não era por genética, por ser filho de Kohen, mas ele chegava a esse ponto por mérito. Então ele tinha que ser ungido com esse azeite. Então todas as gerações de Kohen Gadol, isso aqui foi até meados do primeiro templo, eles foram ungidos com esse azeite preparado por Moshe. E também determinados reis da casa de Davi, dos descendentes de Davi, deveriam ser ungidos com esse rei. Não foram todos, era só em momentos que tinha discussão quem seria o sucessor, então ungiam o rei apontado como rei. Mas caso não tinha discussão e era só um rei que foi apontado e não tinha dúvidas a quem ser o próximo rei, então não se ungia ao próximo rei. O próximo rei ele automaticamente ficava rei. Então a mitzvah de preparar esse azeite, o mandamento 35, foi um mandamento que Moshe cumpriu, e se usou o azeite de Moshe para todos. Era para usar esse azeite do Moshe
para todas as outras gerações. Depois temos a proibição 83, não fazer o óleo igual ao óleo de unção, uma proibição de fazer um azeite parecido, até mesmo se as quantidades não forem as mesmas, mas forem na mesma proporção, é uma proibição. Essa é a proibição 83, desculpa, de fazer o azeite, preparar o azeite com a mesma receita. Depois temos a proibição 84, não ungir ninguém, a não ser os Kohanim, Gedolim e os reis, com óleo de unção preparado por Moisés. Como falamos antes, só os sumos sacerdotes e determinados reis que foram ungidos com esse azeite. Não podemos usar esse azeite para ungir outras pessoas, outros objetos. Isso aqui é a proibição 84. Então, basicamente, temos essas 5 mitzvot no estudo de hoje, que primeiro fala sobre a guarda do templo e depois ele fala sobre esse azeite que foi usado para ungir os sumos sacerdotes.